Olá, muito boa tarde. A perseguição aos cristãos e os conflitos armados em curso motivam a ação da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e as campanhas que promove, nomeadamente no contexto do Natal. Um tema que persiste e que motiva os alertas que deixamos neste programa em cada quarta-feira e a que voltamos hoje com a presença da diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Catarina Martins Bittencourt, e do jornalista Paulo Aide. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estarem connosco, uma presença de facto em cada quarta-feira para mantermos em cima da mesa esta temática. E, Catarina, íamos começar pela memória de uma viagem à Síria feita recentemente pela Ajuda à Igreja que Sofre. O que é que se encontra nesse país e que distância existe nas sociedades ocidentais em relação à vida concreta das pessoas que lá estão? Bom, boa tarde. De facto, essa viagem foi agora recentemente e foi para vermos a situação, não é, do terreno, o que é que estava a passar na Síria, as necessidades, os projetos que estamos a apoiar, como é que estão a correr e as necessidades agora dos próximos tempos. De facto, a visão que nós temos, quando chegamos, é um impacto tremendo, porque a cidade está destruída praticamente. Alguns bairros estão inteiros, a grande maioria está destruída, grande parte da cidade de facto está destruída. A vida das pessoas está praticamente suspensa, porque a miséria é tão grande, os salários que recebem são tão baixos, a inflação é tão alta, que as pessoas deixaram de ter acesso aos bens essenciais para poderem sobreviver. Portanto, a maioria das pessoas vive em casas sem qualquer condição, não tem possibilidades de comprar os bens essenciais para o dia-a-dia. Os bens essenciais, eu digo, os bens essenciais, desde o pão, o leite, tudo isto. Portanto, não há eletricidade, praticamente. Os frigoríficos deixaram de fazer sentido em qualquer casa, porque não há eletricidade, portanto, não se pode manter produtos frescos em casa, porque se estragam, claro. Os pais deixaram de ter possibilidade de pagar a educação aos filhos. Portanto, o que nós sentimos e o que nós vimos, portanto, com todas as pessoas que nós encontramos da Igreja, claro, não é, com a comunidade cristã, o que nós sentimos de facto é que existem verdadeiros anjos, digamos assim, que são de facto as pessoas que fazem a diferença na vida das famílias. Os padres, as irmãs, com muitos voluntários jovens que também ajudam e que é também uma forma de conseguirem também sobreviver eles próprios, não é? Mas de facto são estes padres, são estas irmãs que tentam suprimir as faltas do dia-a-dia, nomeadamente a parte da medicação, a parte da alimentação e continuar a apoiar o estudo. Portanto, de facto, é uma vida terrível e não nos podemos esquecer, são 12 anos de guerra. 12 anos de guerra. E os projetos da Ajuda à Igreja que Sofre direcionam-se sobretudo para que setores? Neste momento, diria que é praticamente só uma ajuda humanitária, não é? No sentido que é estes bens essenciais, porque não podemos, e é o que nos dizia a Igreja local, eu posso dar o meu testemunho enquanto cristão ajudando com medicamentos, com a educação, com a saúde, com as refeições para as pessoas, porque não podem falar de Deus, não podem estar a fazer a sua vocação, não é? A exercer a sua vocação, a evangelizar as pessoas, a dar a formação às pessoas, se de facto as pessoas não têm com que sobreviver e é essa a sua vida. Portanto, neste momento basicamente é ajuda humanitária. Paulo Aide, é de facto um país onde há guerra, ao Covid e, enfim, catástrofes naturais, foi tudo junto para que a situação humanitária é completamente emergente. Completamente. Aquilo que nós recebemos, os relatos que nos chegam da Síria são dramáticos, porque estamos a falar de uma população que, digamos, de um país que ainda não recuperou das ruínas da guerra. Aliás, a guerra ainda persiste em algumas zonas do país, portanto, são 12 anos de guerra, uma guerra que está esquecida para o mundo. Infelizmente, os prazos de validade das guerras são uma coisa muito estranha, porque as guerras continuam, mas deixamos de ouvir falar delas, mas o sofrimento persiste. E aí é que entram instituições como a Fundação AIS, porque as pessoas pedem-nos ajuda para sobreviver no dia-a-dia, porque para além da guerra em si, das consequências dramáticas do que aconteceu na Síria, há também as sanções económicas que têm sido impostas ao regime de Bashar al-Assad por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, que estão a sufocar a economia da Síria. Ou seja, para além de tudo aquilo que aconteceu, neste momento mesmo que os sírios queiram, digamos, reabilitar a sua economia, não o conseguem fazer porque não, é impossível importar produtos, é impossível exportar, as coisas são caríssimas, os combustíveis atingiram preços incomportáveis
e a sobrevivência no dia-a-dia é dramática. E aí entra, de facto, instituições como a Fundação AES que procuram ajudar naquilo que é o mais básico, que é sobreviver. Por exemplo, uma ajuda fundamental pode ser, por exemplo, um casaco para... Pode ser um casaco, é verdade. E porquê que pode ser um casaco uma ajuda fundamental, por exemplo, agora no inverno, para as crianças? Porque os combustíveis são incomportáveis. E o inverno na Síria é um inverno a sério. O nosso inverno aqui em Portugal não é nada comparado com os rigores do tempo lá. E, de facto, não havendo combustíveis, para sobreviver é preciso um casaco, por exemplo, mais quente. E a Fundação AES, já é uma boa deixa para falarmos sobre isso, nesta campanha de Natal que está em vigor aqui em Portugal e noutros países. Por exemplo, um dos projetos que nós apoiamos que é uma prenda de Natal, é uma camisola para crianças. São 27.590 crianças. Nós não vamos dar nem brinquedos, nem telemóveis, nem smartphones, nem nada disso, até porque não teria grande utilidade na Síria, mas vamos dar camisolas. Camisolas que são para crianças, para poderem sobreviver, para poderem resistir a este inverno. Estamos a este ponto, digamos, do grau quase zero da humanidade. E é precisamente esse apelo que decorre de mensagens fortes que chegam da Síria, não só mensagens, mas também imagens que partilhamos agora consigo. Uma campanha que, de facto, decorre neste Natal a pensar na Síria. Falava-se da irmã Ani. Quem é essa irmã e que ajuda ela faz a outras mulheres, às mulheres coragem, como era referido? A irmã Ani de Mergen é uma grande amiga da Fundação AES, ela já esteve aqui em Portugal e partilha connosco, comunica connosco muitas vezes. E, de facto, ela é uma parceira também de projetos da Fundação AES, projetos em Damasco, em Homs e em Alepo. E, de facto, através dela, porque ela está no terreno, portanto, ela há uma rede, digamos, da Igreja, de pessoas que a Igreja ajuda diretamente e a irmã Annie conhece essas pessoas, conhece essas crianças, elas estão referenciadas e através da Fundação AES é possível levar para essas crianças, neste caso, as 27.590 camisolas que vão fazer seguramente uma diferença enorme na vida destas crianças e é uma ajuda que a Fundação AES consegue transportar para lá, custa 13 euros cada camisola. 13 euros, uma camisola, é uma criança que não vai ter frio no inverno. É uma equação muito simples, mas que faz toda a diferença neste Natal de 2023. Catarina, quem são estas mulheres de coragem que aqui são, enfim, que são referenciadas no vídeo? O que é que elas ensinam a que ela chega? Bom, de facto, estas mulheres são coragem porque elas... As mulheres têm sobrevivido sozinhas praticamente, os homens são obrigados a ir para a guerra, os filhos são obrigados a ir para o exército, portanto, neste momento o serviço militar obrigatório na Síria são 10 anos, portanto, um jovem aos 18 anos fica 10 anos, pelo menos 10 anos no exército. A esperança de vida é terrível, portanto, estas mulheres, no fundo, acabam por lutar contra tudo e contra todos, porque todas elas, a maioria saiu, portanto, há milhões de pessoas na Síria que foram deslocadas de um lado para o outro por causa dos locais onde havia maior conflito, portanto, acabaram para vir para zonas com maior segurança, e são estas mulheres que tentam procurar diariamente ajuda. E, de facto, a Igreja é aqui o ponto central na vida desta comunidade, porque é lá que elas conseguem encontrar o essencial para manter os seus filhos menores vivos, para continuar a manter a família viva. E isso é de facto de uma coragem extraordinária, porque nós vemos milhares e milhares de mulheres sozinhas com filhos menores
a seu cargo e, portanto, diariamente é uma luta, porque é como elas dizem que não têm forma de poder dar o essencial aos seus filhos e por isso têm que lutar. Neste Natal, para além da Síria, que outros contextos de guerra, contextos de perseguição são lembrados na Fundação Ajuda à Igreja que Sofre? Bom, a Fundação AIS decidiu novamente este ano continuar focada no Médio Oriente, não só na Síria, mas também no Líbano, que também está a passar por uma situação muito dramática, e também Terra Santa, portanto, Palestina, Israel, portanto, a comunidade cristã, que é uma comunidade muito pequena, mas que é uma comunidade que está a sofrer muito, ainda mais agora com esta questão da guerra que estamos a assistir na faixa de Gaza. Portanto, é de facto uma situação tremenda e mais uma vez, alguns padres, algumas irmãs que se mantêm na comunidade, que se mantêm junto à comunidade, para tentar levar até eles os bens essenciais para poderem sobreviver nesta altura. E nós temos o caso dos cristãos. Os cristãos vivem nesta zona, vivem essencialmente do turismo, não há peregrinos, como é óbvio, e portanto a situação é dramática, há muitos a passarem por muitas dificuldades e por isso achamos, portanto, tudo isto já estava decidido antes da guerra, porque é já uma comunidade que sofre muito nesta parte do globo, mas infelizmente ainda começou a guerra, que ainda veio agravar ainda mais a situação da comunidade cristã, em particular nesta zona da Terra Santa. E Paulo Wade, esta é uma guerra que nos vai chegando através da comunicação social, mas, e como dizias há pouco, há muitas guerras esquecidas, há muitas guerras cujo prazo parece que já passou. É verdade, isso é dramático. E nós vemos isso, por exemplo, agora na Ucrânia. A guerra da Ucrânia, que continua, digamos, com todo o seu vigor, mas parece que passou para um plano secundário nas prioridades informativas. E depois há outras guerras que nem sequer são referidas vagamente. O Sudão está em guerra, em Myanmar há uma guerra. Portanto, o Sudão do Sul também é uma zona de conflitos. Há os conflitos mesmo regionais, motivados por organizações terroristas, que passam completamente ao lado da informação. E o que significa que as pessoas, não sabendo que essas guerras estão a acontecer, ignoram por completo as tragédias humanitárias que estão a decorrer nesses lugares. E por isso é que é muito importante também o papel da informação da Fundação AIS e de outras instituições da Igreja, que é para alertarem as pessoas, alertarem a humanidade de que, de facto, há conflitos, há milhões de pessoas que são refugiadas, são deslocadas e que precisam de ajuda humanitária urgente para sobreviverem. E é aí que atua, nomeadamente, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É sobre essas guerras esquecidas também que são voz dessas populações. Dos que não têm a voz, aqui aplica-se claramente isso, sim, sem dúvida alguma. E trazendo, nomeadamente, no relatório que vão publicando com regularidade, esses vários casos em que acontecem as perseguições, nomeadamente por motivos religiosos. Nomeadamente por motivos religiosos. E por trás dos motivos religiosos, os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo, por trás desses motivos religiosos há depois todo um tipo de perseguição e de crises humanitárias que decorrem. A Fundação AIS lida diariamente com pedidos de ajuda de milhares de pessoas que são refugiados, estão deslocados, estão a viver em campos de refugiados ou deslocados por motivos porque foram perseguidas e foram obrigados a fugir por motivos religiosos. Portanto, há perseguição religiosa e depois há uma crise humanitária que decorre. Há pessoas que ficam na pobreza mais absoluta, que perdem tudo o que tinham porque foram perseguidas. E depois é preciso ajudar essas pessoas. É preciso alertar o mundo para esta realidade. Catarina Martins Betancourt, muito brevemente, a mensagem principal neste Natal é, de facto, esse grito da urgência da paz? Sim, sem dúvida. Mais do que nunca precisamos de paz e estes povos que vivem, e que o Paulo acabou agora de falar destes vários exemplos destas guerras esquecidas, todos eles precisam de paz, todos eles precisam de paz para um novo começo e é esse o nosso pedido e, de facto, não esquecer. E esta comunidade do Médio Oriente, nós falamos muito em concreto na campanha, de facto é uma comunidade que está a desaparecer e nós precisamos de falar e precisamos de ajudar e precisamos de estar com eles, dar-lhes esperança, porque é isso que eles precisam, de facto, também de... E foi essa a mensagem também que eu recebi da Síria, que é muito importante esta visita a estes países, porque eles sentem-se sós, efetivamente. E, portanto, saber que há alguém que está deste lado e que se lembra deles e que está com eles e que não os esquece e que faz outros lembrar deles é muito importante. Catarina Martins Betancourt e Paulo Wade, muito obrigado. Obrigada também. Por terem estado aqui no programa Eclésia, de facto, nesta apresentação semanal de temáticas que estão relacionadas com a perseguição religiosa. Muito obrigado. Obrigada. Neste programa, tempo ainda para notícias que marcam a atualidade. A Torre dos Clérigos convida este Natal à participação num programa cultural destinado a receber vários públicos.
A Torre dos Clérigos, no Porto, tem este ano um programa de Natal pensado para contemplar a diversidade. A agenda cultural, que ocupa o mês de dezembro e se estende até janeiro, foi criada para dar ao espaço uma dimensão universal. Vamos ter concertos, temos exposições, temos uma exposição de Kandinsky que, não tendo a temática do Natal, é uma exposição que abrange um público diferente. Temos celebrações, portanto temos aquilo que habitualmente a própria Irmandade dos Clérigos e os clérigos oferece a toda a gente. Depois, portanto, para além do mais, temos o dia 12 de dezembro, para nós é uma data importante, a data da dedicação da Igreja, também é a data em que este ano faz 9 anos que foram inauguradas as obras de restauro, portanto, para além de acrescentarmos também é o ano em que temos os 250 anos da morte na Azoni, portanto, no fundo temos aqui, temos para além disso, temos também a visita com alguns grupos e com a explicação do presépio, portanto, no fundo procuramos ter uma atividade e uma proposta cultural que seja capaz de tocar os vários públicos, os mais ligados à arte, os mais ligados à paisagem, à música, à pintura, depois às histórias de Natal, recriando um pouco isto e procurando não perder o sentido daquilo que na verdade nós celebramos. Para potenciar o espírito natalício, foi idealizado um momento que se vai repetir ao longo dos dias para que não se perca a essência desta quadra. O nosso carrilhão vai tocar todos os dias às 4 horas com músicas de Natal, procurando também transpor para o exterior esta exuberância, este brilho, esta alegria, no fundo também para que aqueles que passam também sintam esta presença e no fundo também sintam esta mensagem, porque a música também transmite esta mensagem típica do Natal. Na construção do programa foi tida em conta a memória, mas também a preocupação em adaptar a proposta a cada um dos públicos. O Papa tem-nos falado tantas vezes de todos e da Igreja aberta, de uma Igreja capaz de acolher toda a gente. Os clérigos conseguem ser justamente isso. E se a vertente cultural é também tem este aspecto fundamental, procuramos depois também recriar outras coisas, porque para além disso, nós nas próprias celebrações, nas próprias dinâmicas que vamos tendo um cuidado de ir recuperando património antigo, nomeadamente musical, para poder ser tocado, ser executado agora, no sentido de procurar sempre uma ligação com aquilo que é a história, que é a tradição e, no fundo, recriando essa linguagem inovadora capaz de tocar em todos. E esse é o nosso grande desafio. O convite está lançado e os motivos dados. A Torre dos Clérigos espera a visita de todos para celebrar o nascimento de Jesus. "43 artistas apresentam em Fátima uma oração coletiva inspirada em Nossa Senhora do Rosário. A sala de exposições do Consolata Museu acolhe uma mostra de pintura e escultura dedicada à Mãe do Rosário, que se apresenta como uma oração coletiva, com atenção particular ao tema da paz. Esta exposição representa um grito de oração, um grito de amor, de paz. E quem vem aqui visitar esta exposição sente isso. As obras falam, porque são obras maravilhosas, de grande qualidade, que falam mesmo da mensagem que Nossa Senhora trouxe há mais de 100 anos e nos deixou através dos 3 pastorinhos.
l'idea nasce proprio dal nostro credo, dalla nostra fede. Per noi la pittura in questo momento, in questa mostra, diventa un atto fondamentale di preghiera, una preghiera da compiere tutti insieme. Ed ecco che l'arte è capace di far uscire il meglio dell'uomo. E cosa migliore del pensiero rivolto a Nostra Madre del Rosario. A exposição reúne 43 artistas, com 40 pinturas e 13 esculturas, de países como Itália, França, Brasil, Israel e Portugal. Uma diversidade de propostas que se unem num desejo comum. L'arte da sempre è stata collegata al sacro, da sempre ci ha donato immagini splendide religiose e l'arte contemporanea odierna non è da meno. L'arte contemporanea, come un tempo, è creata dall'uomo, dalla sua parte più bella. Ed ecco che in ogni opera ritroviamo questo filo conduttore della storia, dell'amore del sacro. Cada visitante que aqui vem pode usufruir do coração de cada artista, este desejo que sai dele, que se quer exprimir sempre em sintonia com a mensagem da Mãe do Rosário, que aqui nos pede paz e hoje continua a pedir paz como nunca. A mostra Mãe do Rosário, Ecos Musicais no Céu e na Terra, pode ser visitada até 7 de janeiro de 2024, de terça a domingo, no Consolata Museu, em Fátima. No portal agência.eclesia.pt pode acompanhar estes temas e todas as notícias que partilhamos consigo a cada momento. Votos de uma ótima tarde, um Natal feliz e até amanhã, se Deus quiser.